Deus abençoe a tua vida. Você lembra quando Naamã veio buscar a cura da sua lepra? Ele veio ao profeta. Ali houve muitas vozes que quiseram atrapalhar Naamã de ouvir a voz profética que estava falando com ele. O profeta Eliseu deu uma palavra para ele, e a palavra que ele deveria ir até o Jordão e banhar-se 7 vezes. Mas isso pareceu mal a Naamã. Primeiro que ele não havia sido recepcionado da altura que ele achava que merecia. Você tem que entender uma coisa: sempre que você ouvir a voz de Deus, vai haver outras vozes que vão tentar burlar a direção de Deus. É por isso que, se nós não diminuirmos as vozes contrárias que estão lutando para que nós não atentemos para a voz divina, nós podemos perder a promessa, perder o milagre de Deus. Ali havia tantas vozes se manifestando em Naamã. Existia a voz do orgulho, existia a voz da presunção, existia a voz da autoridade, porque ele era um homem de autoridade, então ele estava acostumado a mandar. O volume das vozes que Naamã carregava estava muito, extremamente alto. E isso estava deixando ele cegado, totalmente cegado. Eu me lembro que, certa feita, eu estava conversando com um rapaz na frente da minha casa, e esse rapaz ele tinha um problema de descontrole emocional muito grande. E do outro lado da rua, uma mulher estava brigando e gritando com o seu namorado ou marido. Eu não sei direito até hoje o que ele era dela. E os dois vinham discutindo na rua. E eu estava conversando com esse rapaz na calçada da minha casa, quando eu morava lá no interior ainda do Rio Grande do Sul. E quando esse rapaz ele viu isso, ele quis atravessar a rua, e eu sabia que se ele atravessasse a rua, ele ia bater no rapaz. Mas os dois estavam discutindo, eles não estavam se agredindo, eles estavam discutindo. E eu disse para ele: se concentre na minha voz, se concentre na minha voz. Não vá para o outro lado, eu disse para ele. Não vá para o outro lado. Eu disse: deixa eles. Vamos conversar sobre aquilo que nós temos que conversar. E esse rapaz, sempre que ele se descontrolava emocionalmente, ele ficava completamente cego, tanto que houve situações onde ele brigou e ele ficava totalmente descontrolado, ele não via mais nada, sabe? As emoções afloravam nele e ele ficava completamente cego por aquelas emoções. Bem, Naamã estava sofrendo isso. Naamã estava ouvindo outras vozes e não estava conseguindo se concentrar na voz do profeta, a voz que disse para ele que ele deveria ir ao Jordão e banhar-se 7 vezes. Você tem que entender, sempre que Deus falar com você, vai haver vozes que vão vir, e essas vozes, elas vão tentar burlar, vão tentar sabotar aquilo que Deus está lhe direcionando. Faz muitos anos que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. E, sabe, chegou um momento onde eu ensinei muita gente, assim, milhares de pessoas a ouvir a voz de Deus, e eu cheguei a uma conclusão. Há coisas que tentam sabotar a voz de Deus. Não é que Deus não fale, é que são tantas vozes, e a Bíblia fala inclusive sobre isso, que existem muitas vozes no mundo, que se você não conseguir, sabe, se concentrar na voz de Deus, você vai dar ouvido às outras vozes. E mesmo a voz de Deus sendo a voz certa, a voz poderosa e a voz que, se você seguir, as coisas vão acontecer, as outras vozes, elas tentam poluir a voz de Deus. Elas tentam, de alguma maneira, abafar a voz de Deus para que você não se concentre na voz de Deus. Você lembra de Jairo?
Quando Jairo foi a Jesus porque a filha dele estava para morrer, e Jesus opera um milagre no caminho da casa de Jairo, curando aquela mulher que estava com hemorragia. Quando Jesus continuou o seu percurso, alguém, talvez um familiar, um amigo de Jairo, chega a Jairo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha acabou de falecer. Essa palavra, ela quis destruir a fé de Jairo. Essa palavra quis acabar completamente com o destino de fé que estava ali começando na vida de Jairo. Jesus então olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus tira Jairo de tudo aquilo que trazia medo, de toda a voz que trazia dúvida, de toda a voz de desesperança, de toda a voz de morte, de toda a voz de crise. Jesus chama a atenção de Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se concentre na minha voz, Jairo. Jairo, você precisa se concentrar na minha voz. Os cristãos, todo domingo eles vão à igreja e eles saem energizados da igreja, eles saem alegres, eles saem esperançosos da igreja. Quando chega na segunda-feira, parece que eles nunca pisaram numa igreja. Quando eles chegam na segunda-feira, que os boletos estão aguardando, os seus compromissos estão aguardando, suas responsabilidades estão aguardando, eles entram novamente em todo o parafuso da vida e começam a se ansiar, a se preocupar, ficar nervosos, entram em guerras na sua mente e por um momento parece que esqueceram totalmente daquilo que Deus falou com eles no domingo. Nós temos que ter o cuidado para não deixar o número de vozes que existe nesse mundo e que existe na alma de cada um de nós nos confundir daquilo que Deus disse. Nós precisamos estar tão agarrados à voz de Deus, tão concentrados na voz de Deus, porque o diabo sabe que se você estiver concentrado na voz de Jesus, os milagres vão acontecer. Existe tanto barulho, tanta cortina de fumaça aqui nesse mundo para desviar a sua atenção, para desviar o seu foco. É por isso que eu acredito que enquanto os barulhos e os volumes da alma não diminuírem e você não se concentrar na voz de Jesus, você não conseguirá ter acesso ao sobrenatural de Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Coloque a sua fé não em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E como profeta, eu profetizo agora em nome de Jesus. Novos começos, novas portas e muita saúde. Oro nesse momento para que todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de dor renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de infecção, inflamação, câncer, miomas, cistos, microcistos, rendam-se a Jesus Cristo. Também declaro a cura sobre as juntas do corpo, braços, pernas e declaro cura, saúde total pelas pisaduras de Jesus, fomos curados. Doce e amado Espírito Santo, nos ajude a concentrarmos na voz de Jesus e que todo outro tipo de voz, do lado de fora ou do lado de dentro, seja silenciado, para que a voz de Jesus seja a voz que nós estejamos ouvindo a todo tempo. Eu quero declarar, Pai, que a paz de Deus está entrando nesta vida, a paz de Deus está entrando nessa casa e que milagres estão sendo liberados agora. Toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça e que todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa renda-se a Jesus Cristo. Nós apresentamos nossos pedidos a Deus
e te pedimos um milagre, te pedimos um sobrenatural agora. Vem, Senhor, e libera do teu poder, libera do teu milagre no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita, opera e manifesta a tua glória no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro: grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Senhor, enche essa casa de paz e que a luz de Jesus Cristo toque em vidas agora. A luz de Jesus Cristo mostre o caminho para pessoas e que todo aquele que estiver cegado por outras vozes, que está ensurdecido espiritualmente, que seus olhos se abram para a voz de Deus e seus ouvidos também. No nome de Jesus Cristo, eu declaro vida de Jesus Cristo tocando tua vida, vida de Jesus Cristo tocando a tua casa. E eu digo: escuta aqui, Satanás. Acabou para você toda mentira, todo engano, todo tipo de ceguez espiritual. Eu digo: cai por terra agora no nome de Jesus. Todos eles ouvirão a voz do Senhor e estarão sendo guiados pela palavra de Deus e pelas direções de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Amém e amém.